Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde. Hora de Saúde é um programa que trata de como não adoecer no mundo, no Brasil, no Pará, em Belém. Então hoje nós estamos empolgados até com a nossa convidada de hoje, que é a doutora Ana Beltrão. A doutora Ana Beltrão é a coordenadora no estado do Pará da Central de Transplantes de Órgãos. Vocês não sabem como isso é importante. Eu estou tremendamente feliz de você ter aceito vir aqui. Obrigado, Ana. Pergunta 1 é assim. Tem tantos transplantes na nossa região como a gente acha que tem que ter? Bem, em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade de estar chegando aqui explicando o que é a Central de Transplante, porque tem muita gente, acho que não conhece, né, esse trabalho que é feito aqui no estado. E no estado do Pará nós temos 2 transplantes, que é o transplante de rim e o transplante de córnea. O transplante de fígado já ocorreu aqui e nós temos um hospital que está passando novamente por uma avaliação de credenciamento, né, no Ministério da Saúde. Está em trâmite isso aí, né? E o transplante de coração, que também já ocorreu aqui no estado, mas por um motivo ou outro, ele acabou desaparecendo por questões de logística, do estabelecimento que fazia, mudou para outro. Então, provavelmente daqui a algum tempo ele volta aqui para o Pará, mas no momento nós ainda não temos. Coração, que é a minha área de trabalho, era no Filiola e mudou para o Gaspar Viana, é isso? O centro de referência, em cardiologia. Né? O Filiola tinha um pouco de cardiologia e a referência foi transferida para o Gaspar Viana, né? Certo. E por causa disso o Hospital Filiola ficou dedicado mais à parte de oncologia, tem um pouquinho de transplante, tem o transplante renal do estado lá, mas a parte cardiológica em si foi para o Gaspar Viana, do estado. Né? Isso me chama a atenção, porque as cirurgias de transplante não são cirurgias complexas, né? Eu tinha um cirurgião amigo meu que dizia que o transplante de coração das cirurgias cardíacas era mais simples, né? Era uma cirurgia de pontos grandes, ele usava esse termo, né? Porque tu não transplanta o coração todo, só os ventrículos. E mesma coisa a córnea, mesma coisa o fígado, né? Precisa de infraestrutura, né? Sim. Esse teu trabalho, essa tua comissão, ela é o quê? Um pedaço do Ministério da Saúde? Porque esse problema de transplante é bem sério em termos de legislação, né? Sim, exatamente. Até por causa de doador, receptor, é uma coisa muito séria. Então, essa coordenação, ela tem uma ramificação para o Estado e outra para o Sistema Nacional de Transplante, que é do Ministério da Saúde. Então, nós trabalhamos com essas 2 pontas, né? Então, na verdade, somos, vamos dizer, intermediários entre o Ministério e o Estado. Certo. Então, nos ligamos ao Ministério através de um sistema de gerenciamento informatizado, né? Onde tudo que acontece na Central de Transplante Estadual, tem no Brasil todo, né? O Ministério toma ciência, né? Então, nós somos a voz do Ministério aqui no Estado. Correto. Uma coisa muito interessante, Ana, transplante. Transplante, basicamente, depende do doador, né? Doação de órgãos é uma coisa, assim, tremendamente séria. Eu, minha esposa, meu filho, meus netos, minha nora, meus irmãos, todos nós somos doadores. Desde que surgiu aquela primeira conversa que tinha que colocar na carteira de identidade, aquela história toda. Aquilo não funcionou, né? Sim. Então, o que eu queria que tu contasse para todo mundo é o que é que eu preciso falar ou dizer ou assinar para ser um doador? De tudo, de tudo. O dia que eu morrer, para nós que acreditamos em Deus,
a vida continua no outro momento, mas o corpo acabou. Então, esse corpo pode ser usado para 1 milhão de coisas, né? Então, você pode ter transplante de osso, de coração, de pulmão, que está começando, de qualquer órgão. O que eu preciso que todo mundo saiba para ser doador? Bem, a mensagem principal é: avise sua família que você é um doador de órgãos. Essa é a mensagem básica. Agora, assim, para sermos assim bem didáticos, né, há vários tipos de doadores e doações, né? Nós temos desde doadores em vida até doadores cadáveres, né? Doadores de tecidos e doadores de órgãos. Então, deixa eu ver se eu consigo esclarecer. Por exemplo, doação de órgãos, há necessidade de um diagnóstico para você ser um doador de órgãos, o diagnóstico de morte encefálica, que são pessoas que estão numa UTI e geralmente foram vítimas de acidente de trânsito ou de AVCs e, por causa disso, caminharam para uma morte encefálica. O cérebro morreu. O cérebro morreu, porém, aquela pessoa está ali na UTI sendo mantida, né? Com ventilação mecânica, com alimentação, medicamentos. Então, os órgãos estão funcionando. Por isso, ela pode ser uma doadora de órgãos, desde que você consiga fechar um protocolo de morte encefálica conforme o Conselho Federal de Medicina preconiza. Certo. Esse diagnóstico ele é feito em 3 etapas. Existe um primeiro exame clínico, depois de 6 horas, é trabalhoso. Depois de 6 horas, um segundo exame feito por outro médico. Um deles vai ter que ser um neurologista e, finalmente, um exame complementar, que pode ser uma arteriografia, pode ser um Doppler transcraniano, pode ser uma cintilografia cerebral, que são os mais usados. Eletroencefalograma, que são os mais usados. Hoje, o mais comum é o quê? Uma tomografia. O mais comum, não é a tomografia. Para essa complementação, tem que ser o eletroencefalo, a arteriografia, um exame que comprove que não há fluxo cerebral. Ou atividade cerebral, como é o eletroencefalograma, que vê a parte de atividade, está ausente. Então, esses exames é que são validados para o diagnóstico, como exames complementares de morte encefálica. Há outros exames, porém, não são validados dentro dessa legislação que quem escreveu isso foi o Conselho Federal de Medicina, eles são autoridade no assunto por causa da lei de transplante, que é a 9434, que preconiza que são eles que definem os critérios para diagnóstico de morte encefálica. Uma vez feito esse diagnóstico conforme todos esses critérios, é que nós podemos acessar as famílias e perguntar se essa família quer fazer uma doação de órgãos desse familiar, ou, caso contrário, fechado o protocolo de morte encefálica, esse corpo pode ser entregue à família, porque é declarada a morte do paciente no final desse protocolo, caso ele seja positivo para a morte encefálica. Já que isso talvez seja o mais nobre dos atos, ainda tem gente que nega? Tem gente que nega. Sério? Tem gente que nega e, assim, por falta de esclarecimento, eis a importância de ter pessoas nos hospitais treinadas, capacitadas a explicar isso para as famílias, como é que funciona. Nesse momento também não é fácil, né? Não é fácil. A família pode acompanhar, a família deve acompanhar. Uma vez que você tenha um familiar seu num coma profundo, com suspeita de morte encefálica, o médico tem que chamar esses familiares, olha, nós vamos abrir o protocolo de morte encefálica. E o familiar pode tomar ciência, acompanhar todas as etapas e pode, inclusive, mandar um médico de sua confiança ou da família para acompanhar essas etapas todas, né? E deve. Eu acho que é muito bom o acompanhamento disso. Nós temos aqui em Belém uma quantidade enorme de UTIs hoje, né? Sim. Os hospitais têm uma quantidade de, eu não sei quantos leitos de UTI nós temos, mas eu acho que passam de 100, talvez até 200, se somar todos os hospitais. Uns 200 leitos de UTI, talvez, somando os hospitais todos. Então, existe uma probabilidade bem grande de tu ter
doadores quase que diariamente, né? Sim, exatamente. Mas nós temos uma grande dificuldade nesse diagnóstico, porque esse diagnóstico exige a presença de profissionais como o neurologista, o exame complementar, né? E nem todo hospital está, vamos dizer, equipado para realizar tudo isso, né? Às vezes você tem o equipamento para o exame, mas não tem um neurologista naquele hospital. Então, a gente se depara com várias situações, né, que colocam esse diagnóstico assim, de maneira um pouco mais difícil de ser realizado aqui no estado. Mas nós temos, a gente tem uma empresa que foi contratada, pelo menos nos hospitais públicos, nós temos feito o exame de Doppler transcraniano como exame complementar para fechar esse protocolo, que facilitou um pouco nos hospitais públicos. Não é um exame tão complicado, né? O Doppler, ele é feito à beira do leito, né? Então, você não precisa estar com nenhuma coisa especial. Perfeito. Basta o médico, o aparelho, é um aparelho portátil, né, que não sofre interferência dos aparelhos da UTI, como é o caso do eletroencefalo. Correto. E aí a gente faz esse exame com uma certa facilidade, né? Então, é por isso que seria importante todo mundo ter esse equipamento, porque facilitaria bastante esse trabalho. Existe uma pessoa que morre, que não é doador, que pode não ser doador? Por exemplo, alguém morre de malária, alguém, aí não pode. Então, há contraindicações, né, bem especificadas já, né? Eu diria para vocês que as principais contraindicações são relacionadas a doenças infecciosas. Então é isso, malária, pessoas Chagas, com HIV, com hepatites. E hepatite até não é um critério tão rígido, porque você pode até usar esses órgãos em pessoas portadoras de hepatite também, né? Por exemplo, pessoas que falecem com infecção generalizada, por exemplo, a sepsis. Então, é uma contraindicação absoluta a doação. Quando o pessoal fala falência múltipla dos órgãos, aí não tem como aproveitar os órgãos. Isso, porque você pode colocar em risco quem vai receber aquele órgão, né, por causa de infecções. Então, essas são as principais, neoplasias também, né, para os cânceres, exceto para a córnea, né, é contraindicação também, porque... Correto. Exceto para a córnea. Exceto para a córnea. A córnea, a única contraindicação em relação a câncer é cânceres hematológicos, linfoma, leucemia e mieloma. E cânceres locais, né, perto aqui do globo ocular, sistema nervoso. Vamos continuar com a córnea, que agora a gente vai fazer um intervalo. Um instantinho só. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.